Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu canal de poker. Entenda Poker foi criado para eu poder compartilhar um pouco da minha paixão pelo poker. Eu sou Kleber Sinésio, sou jogador profissional de poker. Jogo poker há 14 anos, desde 2009. Então eu resolvi criar esse canal e compartilhar muitas experiências, muitos conteúdos sobre o poker. Se você está começando agora, se você já é um atleta intermediário, se você já é um atleta avançado, garanto que você vai gostar desses conteúdos. Então, resolvi criar esse canal para compartilhar a parte teórica, a parte técnica, fundamentos importantes e eu espero que você curta. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, eu vou mostrar aqui um pouco do meu site ali, eu deixei um pouco da minha história lá dentro, então eu vou compartilhar com vocês para ficar um conteúdo um pouco mais dinâmico. Então, nosso canal está, nosso canal está começando agora e nossa meta é começar a expandir um pouco mais esse conhecimento que é o poker, que tem alguns ruídos, tem algumas pessoas que não têm tanto conhecimento e tem um certo preconceito quanto a isso. Só que o meu intuito na verdade, está criando esse canal agora, é porque eu tenho vários amigos e como eu tô no poker há muitos e muitos anos, tenho alguns amigos que eles não sabem o que está acontecendo. Então semana passada eu estava jogando uma retinha. Aí eu perdi um flip, eu perdi um cooler, ou então perdi duas vezes com as eyes, uma retinha que estava pagando muito bem pro primeiro, e eu fazia caras e bocas e gestos, e eu tenho pessoas que não entendem porque daquela sensação, daquela, ou talvez daquela vibração. Então, eu tive esse insight agora de poder compartilhar esses conteúdos para trazer mais conhecimento para as pessoas que têm interesse. E lembrando que o poker ele está no cenário de ensino há bastante tempo. Temos algumas universidades que eles têm como disciplina o poker. Então, o poker você vai aprender várias habilidades, você vai aprender vários conceitos importantes para você utilizar no seu dia a dia. Então, apresentando um pouco, como eu já falei, sou o Kleber Sinésio, jogador de poker profissional. Então, aqui tem um pouco da minha trajetória. Eu coloco aqui que eu comecei ali em 2009. Eu conheci o poker em 2009 por acaso, eu nunca fui daquela máxima que vários jogadores de poker, que eu assistia poker na televisão, que não sei o quê, que eu vi os melhores jogarem. Eu quase nem tive televisão na minha vida, então eu não tive esse insight aí. Mas foi trabalhando e um amigo aleatoriamente chegou pra mim e falou que tinha um jogo pra me apresentar. Parece brincadeira, mas sinceramente ele chegou e pegou um baralho assim e começou a me apresentar a parte, as hierarquias das cartas dos jogos. Os jogos que ganham de quem, como é que funcionava a dinâmica de aposta, como é que funcionava a mesa, tinha as apostas obrigatórias, small blind, big blind. Ele só falou isso, nada mais, nada mais. Só que ele conseguiu despertar alguma coisa que estava dentro de mim. Assim, eu falei, nossa, que negócio, parece, gostei, eu gostei, quero aprender mais. E é um período onde que a informação ali não era igual você tá aqui me assistindo. Você está me assistindo, você está tendo, né, acesso a um conteúdo um pouco mais objetivo e direto. Naquela época, o conhecimento que você ia ter que conseguir era lendo, ou você ia para uma livraria, ou você ia para algum fórum dentro da internet por procurar informação. Não era igual no YouTube. Hoje você quiser saber qualquer coisa, você quer fazer aprender qualquer coisa, as redes sociais, a plataforma está disponível. Você quer saber plantar, fazer qualquer coisa, plantar uma árvore, você consegue descobrir isso da melhor forma possível, tá bom? Então ele me deu essa instigada e me apresentou e eu tive a curiosidade. A curiosidade foi que me norteou. Então eu fui tava no horário de almoço, saí, fui no shopping. Andei 2 km para ir a um shopping. Andei, eu lembro até hoje. E fui comprei meu primeiro livro, degustei dele e tudo mais. Só que assim, menino, nessa época ainda não. Meu senso de interpretação, de conhecimento matemático não era tão apurado, não. Então eu tive que estudar muito para poder aprender razoavelmente como é que funcionava a dinâmica. E assim, quando você aprende uma habilidade nova, seja tocar um instrumento, seja cantar, seja falar, seja dançar, você tem que obrigatoriamente praticar,
porque só aprender não tem resultado algum. Então, quando eu estava aprendendo, sim, eu já estava querendo praticar. Só que agora, como é que eu vou, para onde é que eu vou praticar? Tinha o universo online, só que ainda não tinha acesso, só que eu queria jogar ao vivo. E eu encontrei um lugar aqui em Brasília mesmo, e assim, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência que eu lembro até hoje como é que foi cada detalhe, foi na UNB, tudo mais, alguém estava organizando. O valor, eu lembro até hoje, era R$ 25 naquela época. E naquela época, R$ 25 era muito dinheiro. Eu acho, se eu não me engano, acho que eu era terceirizado ou era estagiário. Era muito dinheiro, era muito dinheiro. Então foi uma trajetória muito legal nesse período. E assim, estou aqui compartilhando com vocês que eu vou trazer conteúdos tanto para as pessoas que estão iniciando, você que é iniciante, eu vou trazer os conceitos básicos, a metodologia, a parte matemática. Se você é intermediário, a gente vai trazer algumas análises um pouco mais aprofundadas, só que vou trazer conteúdos que sejam para todo mundo. Vou trazer sessões de review, às vezes eu estou fazendo review de conteúdos de outros jogadores e vou fazer uma review deles. Eu tenho um time de poker também, que eu sou instrutor, e vou pegar e vou fazer algumas reviews, algumas análises, e vou mostrar para vocês como é que funciona a dinâmica. Então, o jogador avançado, o jogador intermediário, o jogador iniciante, ele vai poder degustar de todos os conteúdos, tá bom? Então, aqui tem várias várias passagens de quando eu comecei. 2010 teve um ponto bem marcante. Então, um detalhe que antes de eu jogar profissionalmente, eu fui dealer por muitos anos também. Dealer, ao invés de. É um pouco do lado oposto do jogador. O jogador é a pessoa que toma as decisões ali e tudo mais. O dealer é aquela pessoa que organiza. É como se ele fosse o juiz de uma partida de futebol ou de algum outro esporte. Ele é o juiz que organiza, que coloca, não que define as regras, mas que cobra as regras. Então eu fui dealer por muito tempo e diga-se de passagem, eu fui um excelente dealer. Fui um excelente, eu poderia ter sido melhor se eu tivesse continuado com a carreira. Mas eu preferi ir para o outro lado da mesa, me desafiar e assim, foi um grande desafio mesmo, tá bom? Então, teve toda essa trajetória aqui para vocês. Quantos vocês. Eu vou deixar o site na descrição, aí vocês deem uma olhada. Tem algumas passagens bem legais aqui para vocês estarem lendo. Depois eu faço um outro conteúdo, eu faço uma live falando um pouco mais da minha trajetória, que a minha trajetória, 14 anos, tem muita coisa, altos e baixos. Teve muitos baixos, muitos, muitos. E assim a gente vai desmistificar algumas coisas, algumas crenças, alguns preconceitos. Vamos falar sobre vários tópicos que estão inseridos dentro desse esporte maravilhoso. E assim, é um universo incrível, porque o poker, ele me abriu muitas portas. Então, eu gostaria que abrisse muitas portas para vocês. Então, se vocês tiverem alguma coisa para poder dizer, deixa nos comentários o que vocês acham sobre o poker, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, o que eu posso estar trazendo de conteúdo, ou posso estar trazendo algum especialista de alguma área para poder estar tirando algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, não deixa de se inscrever, que eu quero transformar esse canal aqui numa potência de um canal de poker, falando sobre assuntos de poker da melhor forma possível. E assim, esse é o nosso sonho. Então, se vocês puderem colaborar, puderem nos ajudar, vou ficar muito, muito agradecido. Falando um pouco mais sobre o poker, ele me abriu várias e várias portas. Ele me trouxe conhecimentos muito precisos sobre a parte de desenvolvimento pessoal, sobre a parte psicológica. Eu fui bombardeado com várias ferramentas que hoje eu aplico na minha vida. Então, às vezes se você estiver começando agora, você não vai entender muito bem sobre as pessoas que ficam tiltadas, a pessoa que fica ali, que quebra um mouse ou que fica brava porque perdeu uma certa mão ou um torneio. Então, o poker ele me trouxe uma consciência e uma expertise muito, muito boa. Eu quero estar compartilhando com vocês e eu espero que vocês curtam, tá bom? Então, essa aqui é uma introdução do nosso primeiro conteúdo desse canal. Espero que vocês curtam, que vocês aproveitem ao máximo. Vou trazer vários, vários materiais, vários conteúdos, vários assuntos muito direcionados sobre o poker e sobre talvez alguns temas ali sobre off-poker, mas a gente vai falando dentro dos próprios conteúdos, tá bom? Então esse aqui é nosso canal
de poker. Entenda Poker é uma paixão que está sendo compartilhada com vocês. Espero que vocês curtam. Então, tenha um excelente ano, um excelente 2023, que 2023 seja incrível para vocês e nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço.